Olá, meu nome é Thaís Fernanda, este é meu trabalho de conclusão de curso e ele tem como tema a identificação de desaparecidos através das células de DNA mitocondrial. A importância do DNA mitocondrial é a identificação de indivíduos. O exemplo é quando se tem guerras ou ataques terroristas, onde possuem vítimas, e essas vítimas elas precisam ser identificadas. Na resolução de crimes também pode ser analisado amostras, como em estupros, assassinatos, agressões e até mesmo em assaltos. Relacionar objetos com pessoas, que ali no local pode ter algum objeto com resquícios de pelos, né, de cabelos e de unhas, podendo correlacionar com o indivíduo. Na resolução de linhagens. As linhagens são as nossas ancestralidade, mostra de onde nossos ancestrais vieram. Em comparação, o DNA nuclear e o DNA mitocondrial, eles são bem parecidos, eles possuem as mesmas funções. Só que o nuclear, ele vem tanto do pai como da mãe. Já o DNA mitocondrial, ele vem somente da mãe. Os dois igualmente codificam o RNA. O DNA nuclear, ele codifica várias proteínas, ele é mais geral, de forma abrangente. Já o mitocondrial, ele codifica apenas 13 proteínas contidas dentro dele mesmo. Este trabalho tem como objetivo analisar, conhecer e descrever o DNA mitocondrial e a sua importância na área forense para identificar desaparecidos, abordando juntamente temas como características da célula materna, citando alguns exames relevantes e seus resultados e tipos de amostras que podem ser utilizadas com maiores taxas de sucesso em sua análise. Na formação do DNA mitocondrial, mostra que ele é herdado da parte materna, da mãe. Isso ocorre por quê? Porque na hora da fecundação, as proteínas que estão dentro do espermatozoide são degradadas, junto com seu material mitocondrial. Assim, resta somente o material da mãe contido dentro do óvulo. Por isso que ela é de forma materna. Pode ocorrer este material mitocondrial paterno? Pode, mas é bem raro. Mostra também que a célula ela tem de 100 a 1000 cópias. Na última imagem, nós podemos observar a relação do DNA nuclear e mitocondrial. O mitocondrial é bem menor do que o nuclear, só que mesmo assim ele possui várias cópias dentro dele. Observando a imagem aqui do lado, nós podemos ver que ele é de forma circular, com uma dupla fita, sendo ela de purinas e de pirimidinas, que são as nossas bases nitrogenadas, né? Uma fita pesada e uma fita leve. Ele possui 22 genes codificantes de RNA transportador e 13 regiões codificantes de proteína, que são as proteínas que nós falamos anteriormente. Ele possui também uma região não codificante. Essa região é aonde? É essa parte azul em cima aí da nossa molécula, é a região de controle, a delúpio. Ela é o quê? Ela é responsável pelo transporte. Então, ela está ali transportando e aí acontece um pulo, um loop. Daí está o nome que foi dado. Essa região de controle, ela é hipervariável. Ela possui várias variações dentro dela. Ela é uma região controladora, ela acumula mutações pontuais a cerca de 10 a 20 mais comuns do que a DNA nuclear, e ela possui 3 sub-regiões. São elas a hipervariáveis 1 e 2, que são bem comuns, e a mais recente, a hipervariável 3. Dentro dessas hipervariáveis, acontecem mutações, que são chamadas de polimorfismos. Este polimorfismo vem da nossa ancestralidade. Então, a cada novo polimorfismo, uma nova categoria de haplogrupos, né, que vem dos nossos ancestrais. Aqui na imagem 6, nós podemos observar um polimorfismo simples, onde as duas fitas deveriam ser exatamente iguais, só que a fita de baixo ela tem as bases nitrogenadas trocadas. Os haplogrupos, eles são conjuntos de variações, os polimorfismos, como eu tinha dito. Ele possui várias linhagens,
nós podemos ver aqui na tabela vários tipos de haplogrupos com as suas linhagens, sendo africanos, ameríndios, europeus, asiáticos e australianos. Nós possuímos um grupo principal, um grupo mais antigo, que é o grupo L, que tem o L1, o L2 e o L3. Na imagem aqui, nós podemos ver que aqui no nosso continente, o que predomina é praticamente o grupo L, que são dos africanos. Por quê? Isso veio dos navios negreiros, na época da migração aqui do nosso continente. Mas nós podemos ver que essa linha vermelha, ela percorre por vários outros continentes, assim como outras linhas vêm para o nosso, mostrando que nós temos vários tipos de haplogrupos aqui dentro do nosso continente. Em perspectiva forense, mostra que se tornou uma ferramenta indispensável, né, no meio da perícia. Por quê? Porque o DNA mitocondrial, ele é muito resistente. Então, mesmo que ele seja colocado em situações, um exemplo dessas situações é quando tem a carbonização de uma carbonização óssea, né, de um osso. Mesmo que esse osso seja carbonizado, ainda possui resquícios desse material dentro, podendo ser analisado. Isso é uma grande vantagem, né, desse material. Isso também porque ele tem vários tipos de amostra, ele está contido em vários tipos de amostra. As mais comuns, né, como sangue, eles podem ser fresco ou seco, não tem problema. Fios de cabelo, podendo estar com bulbo ou não também. A saliva, que é bem conhecida. Ossos e dentes, que é onde possui mais tipos de material. Por quê? Porque os ossos, eles possuem muita massa, então possuem muito material dentro dele. O sêmen também, que é bem conhecido, as células epiteliais e a urina. Não é utilizado a urina em si, e sim porque quando nós urinamos, saem células da nossa bexiga, e aí nós analisamos essas células. Nos casos forenses, mostra que o primeiro caso que foi relacionado nos Estados Unidos foi no Tennessee, em 1996, onde estava acontecendo um julgamento por uma garotinha de apenas 4 anos, onde ela foi estuprada e morta. E através da análise, né, da amostra, foi encontrado um pelo pubiano na sua laringe, e aí foi possível correlacionar com o suspeito e ele pôde ter o seu devido julgamento. Aqui no Brasil, a primeira amostra que teve, né, foi em 1998. Teve um acidente de carro, onde esse carro ele ocorreu uma explosão. Então, uma moça que estava dentro desse carro, ela foi carbonizada, né? É um exemplo de carbonização. E aí a família, ela deu entrada com seguro de vida, né? Na seguradora. E aí os investigadores acharam um pouquinho estranho. E aí eles foram analisar, pegaram as amostras, né, dos resquícios carbonizados dessa moça e da mãe e do filho dessa família. E aí mostrou 7 divergências, mostrando que eles não tinham nenhum tipo de parentesco. Quando essa amostra foi apresentada para a família confessou que eles estavam tentando aplicar um golpe na seguradora para receber o dinheiro, né, desse seguro de vida dessa moça. E o caso, por último aqui, o caso mais famoso da família Romanov lá na Rússia, em 1918, na Revolução de Bucharest, foi que essa família ela foi assassinada inteira e jogada em uma vala. E 70 anos depois, foi encontrada essa família, foi encontrado os restos mortais dela. E aí, para poder comprovar que essa família era realmente a família Romanov, eles pegaram amostras dos bisnetos que estavam vivos, mostrando que tinham correlação. Então, as amostras deram positivas, mostrando que eles eram da mesma família. E as considerações finais são que, de acordo com o seguinte trabalho apresentado, é possível analisar a importância do DNA mitocondrial, onde ele possui uma maior resistência e em quantidade maior do que o DNA nuclear,
podendo ser utilizado em diversos aspectos, tanto em âmbito de origem do homem, com o polimorfismo único que permite a sua individualização, e os haplogrupos pelo globo terrestre, mostrando o quão mistificado a população se apresenta, que foi o exemplo do nosso continente, onde ele possui vários tipos de haplogrupos dentro do nosso continente. No contexto forense, esse tipo de técnica se mostrou indispensável para o aumento de atentados terroristas, acidentes em massas, crimes de difícil solução e de pessoas desaparecidas. O uso da análise do material desse DNA mitocondrial tem sido extremamente necessárias, tornando-se cada vez mais úteis e eficazes. E não somente ao contexto criminal, como também para o conforto das famílias que perdem os seus entes. O exemplo é quando tem guerras, né, como foi dito no começo, e também atentados, como no atentado do 11 de setembro, lá em Nova York, que através desses restos mortais foi possível categorizar todas as vítimas desse atentado. E no futuro, eu espero que as técnicas sejam aprimoradas e que novos e melhores métodos sejam desenvolvidos. Obrigada!